O TCE na TV está no ar, confira os destaques de hoje. Retrospectiva, no penúltimo programa da série que vai mostrar as ações que marcaram o Tribunal de Contas de Sergipe em 2024, você vai rever a entrega dos selos Diamante, Ouro e Prata a 114 jurisdicionados que se destacaram pela transparência pública. A reunião do TCE com os novos prefeitos para recomendar a continuidade do Pacto de Preservação Ambiental e a erradicação definitiva dos lixões no estado. Os detalhes do segundo seminário sobre inovação com foco em compras públicas, promovido pela Corte Sergipana em 2024. E ainda a gente revê a edição de agosto da Sexta Cultural, que exaltou as tradições do folclore sergipano. Fique com a gente, o TCE na TV Retrospectiva 2024 já está no ar. Em dezembro de 2024, o Tribunal de Contas do Estado entregou certificados a órgãos sergipanos que se destacaram pela transparência pública. Durante a solenidade, a conselheira-presidente Suzana Azevedo enfatizou o papel das equipes técnicas e dos controladores internos para o aumento da transparência. Reveja. A cerimônia de entrega dos certificados de qualidade em transparência aconteceu no auditório do TCE. Foram entregues 26 selos Diamante, 58 Ouro e 30 Prata a representantes de prefeituras, câmaras e órgãos estaduais que atenderam aos requisitos do Programa Nacional da Transparência Pública. Ao todo, 138 portais foram avaliados e Sergipe apresentou uma média de 85,65% de transparência, a segunda melhor do país e um resultado superior aos anos anteriores. Os números são fruto dos trabalhos de análise e orientação da Corte Sergipana. Nossos técnicos do tribunal, eles puderam dialogar com todos os controladores internos desses órgãos para que possamos fazer e ter um resultado dessa natureza. Sergipe é o segundo lugar no país. Perdemos apenas para o Pará. A transparência é nada mais do que um respeito ao cidadão, porque o cidadão acompanha através da transparência todos os atos da administração pública. Um ganho muito bom, vamos rumo a 2025, chegar a esse pódio aí, junto com todo mundo, vamos trabalhando para que os municípios, os controles internos trabalhem cada vez mais e melhor seus portais, para que a gente atinja esse pódio aí a nível nacional. Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, o PNTP tem o objetivo de padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência da administração pública em todos os poderes e órgãos públicos do Brasil. Durante a cerimônia de entrega dos certificados, os representantes dos poderes e órgãos reconheceram e enfatizaram a atuação do Tribunal de Contas no estímulo e na busca pela transparência, como a Prefeitura e a Câmara de Barra dos Coqueiros, que receberam o selo Diamante. O Tribunal de Contas ele está de parabéns porque tem incentivado bastante o trabalho preventivo para que as pessoas, os gestores públicos, deixem à mostra todas as suas ações. O selo Diamante que a Câmara conseguiu, 100% da Câmara da Barra dos Coqueiros, eu atribuo o 100% à equipe que trabalha conosco na Câmara, principalmente o controle interno nas orientações e o próprio Tribunal de Contas, que nos orienta e diz o caminho que a gente tem a seguir. Quem segue esse caminho pode alcançar o selo Diamante, como a Câmara da Barra conseguiu. As capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas também foram destacadas pelos representantes de prefeituras e câmaras. Agradecer a toda a nossa equipe, a equipe do controle interno, da Secretaria de Administração, todas as demais secretarias e também não posso deixar de agradecer ao Tribunal de Contas pela competência e pelo compromisso que contribuiu aí para que tudo isso pudesse acontecer. Instância é selo Diamante, é a maior nota em transparência pública dentre os municípios sergipanos. Prefeitos eleitos de 9 municípios sergipanos firmaram compromisso no TCE antes mesmo da posse de dar continuidade ao projeto Lixão Mais Não. A iniciativa visa a erradicação definitiva desses locais no estado com incentivo ao descarte correto dos resíduos sólidos. Vamos relembrar.
9 prefeitos eleitos em municípios sergipanos participaram do encontro coordenado pelos Ministérios Públicos do Estado e de Contas, com a participação da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo. Durante a reunião, os coordenadores da ação Lixão Mais Não apresentaram aos futuros gestores o andamento das ações do projeto, que busca dar uma destinação correta aos resíduos sólidos em Sergipe e promove a sustentabilidade. Atualmente, quase 100% dos lixões do estado foram encerrados e o objetivo é que os novos gestores deem continuidade às ações do projeto. O desafio maior agora é manter esses lixões fechados, né? É garantir que haja recursos, que haja verbas para poder pagar a conta, né? Porque não é uma conta barata, né? A conta de disposição ambientalmente adequada desses resíduos e que os prefeitos realmente cumpram, os novos prefeitos, os prefeitos eleitos, cumpram o quanto foi pactuado nas gestões anteriores. Então, essa foi a principal pauta que a gente trabalhou aqui hoje. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, enfatizou que os órgãos de controle que atuam juntos no projeto vão continuar acompanhando a destinação de resíduos sólidos em todos os municípios sergipanos. Dar conhecimento a todos os gestores de que vai ser necessário um planejamento e uma atuação para que os próximos meses, os contratos com a destinação correta dos resíduos, elas continuem em vigor, então não haja nenhuma perda de informação na transição. Então os órgãos de controle, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, vão continuar monitorando, acompanhando as pesagens e verificando se de fato os resíduos estão sendo encaminhados para os aterros licenciados. Capela é um dos municípios que encerraram os lixões. Depois da reunião, o prefeito eleito destacou o apoio e as orientações oferecidas pelos órgãos de controle para a manutenção dos fechamentos dos lixões em Sergipe. Grande importância para todos os municípios, porque os órgãos de controle estão a parceria com os municípios para não penalizar. Está inicialmente incentivando para poder a gente fazer o fechamento dos lixões, que já, sua grande maioria, já estão fechados, que os novos prefeitos mantenham o fechamento para que a gente possa manter a preservação do meio ambiente. A seguir, a gente revê a cobertura completa do seminário promovido pelo TCE em 2024, que debateu a gestão com foco em compras públicas. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção, e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para a deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre uberização. Sabe o que é isso? São as novas relações no mercado de trabalho. E conosco a doutora Renata Lobato,
convidada deste programa para esse diálogo, né, sobre essas novas relações, uberização. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. O nosso convite. O que significa essa uberização nas relações de trabalho? Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço. É muito importante que a gente possa trazer essas novas modalidades de relações de trabalho para que a gente possa melhor compreendê-las e, assim, melhor enfrentá-las e poder defender o direito dos trabalhadores. A uberização, essa nomenclatura, ela vem de uma plataforma muito conhecida, a plataforma de transportes, a Uber, e a gente utiliza esse termo para identificar esse modo de relação de trabalho gerenciado por plataformas, em que a gente verifica uma desregulamentação e também uma precarização das relações de trabalho. Então, a gente verifica que esses trabalhadores são arregimentados dentro de uma perspectiva de empreendedorismo, mas que, na verdade, nós verificamos um mascaramento de uma relação de emprego. Quais são os exemplos mais comuns que a gente tem hoje no mercado? Os exemplos mais comuns dentro dessas plataformas. Dessas plataformas. É justamente isso. Os trabalhadores, nós primeiros vínhamos de uma metodologia de táxis. Os motoristas eram regulados exclusivamente dentro desses transportes, mas a gente viu uma necessidade de ampliação para atender mais a sociedade. Então foi aí que surgiram essas plataformas para melhor atender e aí estimular uma precificação. Mas esses trabalhadores, eles são, como eu disse, arregimentados dentro dessa perspectiva comparativa aos táxis, que eles são autônomos, mas em verdade eles estão sujeitos aos regulamentos das plataformas. Então eles são regidos por termos de usos, contratos fragmentados durante essa relação de trabalho, em que nós verificamos em um paralelo com uma relação de emprego comum a pessoalidade, que é um requisito preponderante, que é o trabalhador pessoalmente que vai desenvolver aquela atividade, a onerosidade, que o trabalhador tem um rendimento, uma contraprestação financeira àquela atividade desenvolvida, e nós também verificamos a questão da subordinação, a partir do momento que esses trabalhadores eles são submetidos a uma fiscalização do trabalho. Mas de que forma isso acontece? Dentro do veículo em que um trabalhador se inscreve nessa plataforma, ele vem sendo monitorado, inclusive há um monitoramento com relação à velocidade, as corridas que são desenvolvidas, o longo da jornada dele, ele tem esse acompanhamento pela plataforma, isso é uma fiscalização do trabalho. Se ele não atender a expectativa dos passageiros ou se ele não atender os termos de usos, ele pode ser bloqueado. Então, a gente traz aí um paralelo com uma relação de emprego. Há uma suspensão. E se for além, ele pode ser também banido, que aí é o que a gente entende também fazendo um outro paralelo, como uma rescisão desse contrato de trabalho. Então, quer dizer, todas as relações, os vínculos estariam postos na prática, exatamente, mas eles não são reconhecidos. Exatamente. Né? Como é que está essa regulação hoje em nível Brasil? A senhora atua bem aqui no Estado, eu falei em nível Brasil porque não é uma questão só de Aracaju, né, do Estado de Sergipe. Eu diria, boa parte do mundo vive essa discussão dessa uberização. Isso, nós tivemos agora em discussão o PL 12 de 2024, que tentava trazer essa regulamentação a essas novas relações de trabalho, mas esse PL 12 ele teve um nascedouro sem o debate que é necessário. Por isso que esses espaços que nós estamos tendo como agora são muito importantes, para que a gente possa trazer essa pauta ao meio jurídico, levar à sociedade e também trazer uma própria consciência para esses trabalhadores, para que eles possam entender os seus direitos e assim reivindicá-los. Também é importante que a gente
estimule essa discussão e esse conhecimento para que também possamos atingir os tribunais superiores. Porque o que se via do PL 12, que estava em pauta, é que ele não conseguiria contemplar eficazmente essa problemática dos trabalhadores, que é uma baixa remuneração para longas jornadas, sem uma devida regulamentação. Então, atenderia muito mais as plataformas, essa regulamentação que se pretendia fazer. Então, esse projeto foi retirado de pauta. Essa retirada de pauta aconteceu por uma intensa manifestação de diversos agrupamentos que defendem as leis trabalhistas e, infelizmente, o que se espera é que ainda demore para uma reclusão em pauta, mas, nesse ínterim, é importante que a gente estimule o debate. Que se corrija e que possa entender melhor. A gente fala no termo uberização, por ser de maior referência, mas são várias plataformas que operam com a mesma sistemática. Exatamente. E como estão as decisões hoje? Pela falta de uma regulação formal, você tem aí as decisões dos juízes, né, dos desembargadores. O que é que está pacificado de entendimento hoje no Brasil? Ainda não há uma pacificação, em verdade há uma grande divergência entre o que pode ser reconhecido como esse vínculo empregatício, mas já há uma reação também dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal em não reconhecer como relação empregatícia essas novas modalidades em que os trabalhadores são empreendedores. Isso é uma forma de individualizá-los. Os trabalhadores, enquanto empreendedores, eles são individualizados e assim não são reconhecidos como empregados como tal, na medida em que eles próprios podem regular as suas atividades, podem regular a sua jornada de trabalho, mas o contraponto que nós trazemos, todos os estudos acadêmicos que exploraram um pouco mais essa atividade verificaram que há, como eu disse antes, uma fiscalização, uma regulamentação dessa atividade. Quer dizer, temos muito a discutir, né, dentro dessa modernidade, né, e essa discussão toda nos tribunais ainda é uma discussão muito conflitante, ainda é uma até de entendimento. Para os tribunais, tem que se discutir muito. A senhora que é uma operadora mesmo do direito, falando para o trabalhador, de que forma ele pode se proteger diante dessa insegurança toda, dessa incerteza? Primeiramente, reconhecer-se dentro dessa atividade, a partir de que modo? O que nós verificamos, como eu falei, são intensas jornadas a baixos salários, então remunerações muito baixas para jornadas muito extensas. Os trabalhadores vinculados às plataformas digital habitualmente não fazem esse contraponto do custo da atividade. Eles verificam aquela lucratividade dentre uma corrida e outra, estimulam-se dentro dessas ofertas de corridas, mas há também que se compensar entre a manutenção do veículo, as taxas administrativas, o combustível que é gasto para desenvolver essas atividades. Então, se colocar... E a valoração do trabalho, né? Exatamente. Aquela mão de obra submetida muitas vezes a 10, 12, 14 horas de jornada e você já deixa 25% em média, né, para a plataforma. Exatamente. É algo extremamente preocupante. Exatamente. Então, eu acredito que deva ser feito esse contraponto dessas atividades, esse balanço entre as receitas e as despesas, entendendo que o trabalhador, nessa posição de empreendedor, ele responde por todo o risco da atividade. Todas as despesas ficam a cargo do trabalhador. E, além disso, tem a questão da segurança, porque as plataformas, elas não respondem pela segurança pública. Então, o trabalhador que está conduzindo numa cidade, ele pode estar sujeito a assaltos, a roubos, a todo tipo de violência, mas as plataformas não dão essa resposta eficaz a esse tipo de situação. Então, o trabalhador também um trabalhador nesse viés do empreendedor. É muito comum, dentro desse contraponto que eu estou colocando, entre a receita e a despesa, é muito comum que o trabalhador ele não tenha um planejamento previdenciário.
ele não faça os seus recolhimentos previdenciários. Então, esse trabalhador ele não tem a segurança que um empregado seletista com sua carteira assinada teria. Então, se ele sofrer um acidente de trabalho, ele está totalmente desamparado. Se ele adoecer, ele ainda vai estar totalmente desamparado. Então, esses pontos são importantes de serem analisados entre os prejuízos advindos dessa atividade para que os trabalhadores se reconheçam como empregados. A partir do momento que eles possam entender essa situação de empregado, eles vão ter a condição de aglutinar e formar um movimento, né, de reivindicação, uma inclusão dessas questões sociais. Mas enquanto o trabalhador está individualizado, a gente tem um enfraquecimento desse debate. Vamos esperar que essa modernidade toda não vilipendie direitos fundamentais dos trabalhadores. Exatamente. Sobrevivência e respeito, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado por sua vida ao nosso Diálogo Cidadão aqui no TCE. Muito obrigada pelo espaço. O Tribunal de Contas de Sergipe debateu a inovação na gestão durante um importante seminário realizado pelo órgão em setembro de 2024, com foco em compras públicas. Promovido pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, a CEPLAN, o evento teve como tema Compras Públicas em Inovação e recebeu o apoio do Tribunal de Contas, que além de sediar o seminário, também participou das palestras e mesas redondas. O conselheiro substituto Rafael Fonseca representou a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, na cerimônia de abertura. Essa nova lei que veio, marco que regula as compras, inovações, compras públicas, né, veio de forma a alinhar com o Tribunal de Contas. O Tribunal já tem a Escola de Contas que trabalha a questão do pedagógica, de aperfeiçoar, né, capacitar os servidores todos públicos. Então, esse seminário vem com esse objetivo também, de capacitar, aprimorar os gestores públicos, somente os gestores estaduais. Então, o tribunal se sente muito privilegiado em sediar o segundo evento, né, tem a sua função de controle externo, mas também tem a sua função igualmente importante, que é a função pedagógica. O secretário da CEPLAN, Júlio Filgueira, destacou a importância da parceria e da experiência de órgãos como o Tribunal de Contas para fortalecer o debate sobre a temática do evento. Esse evento é muito importante porque ele é parte da construção de uma agenda estratégica de inovação. Nós tivemos um seminário estadual de inovação que definiu pela realização de 8 seminários temáticos. E nós pensamos desde o início que a cada um desses seminários temáticos, por pertinência temática, nós deveríamos nos associar com entes, com órgãos que dessem mais consistência ao debate. Então, neste caso, hoje que falaremos de aquisições, de compras voltadas para a inovação, a parceria que se estabeleceu foi entre a CEPLAN, a Procuradoria-Geral do Estado e justamente o Tribunal de Contas do Estado. O diretor administrativo e financeiro do TCE, Augusto Fábio, foi um dos integrantes da mesa redonda que discutiu sobre como o Estado de Sergipe pode avançar na inovação pública e como os órgãos e poderes estão lidando com a inovação. A inovação no tribunal vem acontecendo de forma planejada, juntamente com a Diretoria de Tecnologia e atendendo uma determinação da doutora Suzana, nós fizemos um programa de modernização e adensamento tecnológico. Já estamos utilizando a área de inteligência artificial, principalmente nos processos de contratação de bens e serviços. Estamos agregando a área de engenharia de produção para melhorar os fluxos de processo de trabalho e investindo significativamente na área de tecnologia, não só na área de tecnologia, a inovação, mas também na inovação nos processos de trabalho e na capacitação dos servidores. Em agosto de 2024, a tradicional Sexta Cultural do TCE enalteceu o folclore sergipano. A retomada da Sexta Cultural na Corte de Contas marcou também a celebração dos Santos Juninos. O evento apresentou ao público, composto por servidores do TCE e visitantes convidados, diversas apresentações culturais e artísticas.
Entre elas, a exposição do artista plástico Joca. Por meio da técnica impressionista, ele retrata diversos costumes nordestinos e aspectos dos festejos juninos na exposição intitulada País do Forró. Você encontra procissões, você encontra queima de fogos, a dança do forró, né? E isso é muito gostoso, é o que eu represento, é bem o Nordeste. A programação seguiu com a apresentação do espetáculo Ópera do Milho, do Grupo Emboaça. Com uma mistura de teatro, dança e música, a ópera retrata crendices populares do período junino. Muito importante esse momento no Tribunal de Contas, esse evento que o Tribunal de Contas está retomando às sextas-feiras ou às sextas culturais, que vai trazer de volta o convívio com os artistas sergipanos. E aí você vai ver que são diferentes manifestações. A tradição das quadrilhas juninas também esteve representada durante a Sexta Cultural com a quadrilha Asa Branca. Glauber Santos e trio ajudaram a dar o tom da festa. Já o grupo Loucurarte lembrou que a arte e a cultura devem ser inclusivas e acessíveis a todos. Quem também participou dessa grande festa cultural foi o professor e dançarino César Leite, que, claro, estava acompanhado de sua parceira, a boneca Genoveva. Você está feliz, então, de poder voltar com ela aqui ao TCE? Muito feliz, muito feliz. E assim, eu não esperava encontrar a quantidade de pessoas que eu encontrei e convivi, participei desse evento há 15 anos atrás. Então, tem pessoas que eu não vejo há 15 anos. Para os servidores e visitantes, o evento cumpriu o papel de movimentar e valorizar a cultura nordestina e respeitar as tradições sergipanas. Isso aqui no tribunal foi maravilhoso. As apresentações de dança, a inclusão, a dança com as pessoas na cadeira foi muito importante. E eu sou figurinha carimbada do São João, né? Todo ano eu estou aqui dançando. São poucas as instituições no nosso estado que promovem atividades culturais no seu interior, né, nas suas dependências. E hoje aqui está sendo um exemplo para todas as outras instituições que podem e devem promover esse tipo de eventos. Então, teatro, quadrilha junina, forró pé de serra, exposição de artes plásticas e a movimentação do público. Né? Ver que grande número de pessoas estão aqui. Por quê? Porque se interessam pela cultura, se interessam pela arte. Então, parabéns ao Tribunal de Contas por essa belíssima iniciativa. A curadoria da Sexta Cultural foi conduzida pelo assessor Irineu Fontes, que idealizou o evento com o objetivo de valorizar os artistas e a cultura e de proporcionar aos visitantes a oportunidade única de vivenciar de perto o processo criativo de cada artista. A cultura é viva, a cultura é necessária, a gente não viveria em harmonia sem a música, sem a cultura, e a Suzana dá esse passo importante para o tribunal ser não coadjuvante, mas protagonista na cultura sergipana também. Ao comentar a programação, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, também enfatizou o desejo de valorizar a cultura sergipana. Nós estamos terminando os festejos com aquele gostinho já de saudade. Um gostinho de saudades, mas com certeza o que nós queremos é que a cultura seja valorizada e todos os meses temos aqui no tribunal os artistas sergipanos se apresentando. E é isso que nós vamos fazer. E a penúltima edição do TCE na TV Retrospectiva 2024 fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana.